Bom dia aí, sexto ano, tudo bem? Bem, nós vamos à nossa aula de revisão de 3 capítulos, tá? Começa na página 156, das origens à formação do Império, ok? Então, assim, a região localizada às margens do rio Tibre, na Península Itálica, ficou conhecida como Lácio. No século VIII a.C., essa região era habitada por povos de diversas origens. Entre os eram sempre os latinos, os italiotas e os etruscos. Latinos, italiotas e etruscos. 3 povos que habitavam naquela região, antes de ser formada a cidade de Roma. Né? E aí, os primeiros habitantes a chegar lá, que começaram a desenvolver a região, né, eles cultivavam trigo, oliveiras e vinhas. Né? O trigo fazia o pão. As oliveiras é que saem as azeitonas para fazer o azeite, o óleo, né? E também as vinhas, né? Que era onde eram feitos os vinhos. Então, o italiano, até os dias atuais, gosta muito de pão, né? Massa, trigo serve para fazer massa de pão, pizza, macarrão. Gostam muito de beber o vinho, né? E azeite. Né? Eles são experts nessas 3 áreas da culinária. Bem, a primeira fase de Roma ela é constituída pela monarquia. Né? Eles preparam, né? Aí, eles criam, né, uma ideia de um monarca, de um rei, que começa a governar a cidade. Né? Vocês sabem que a cidade de Roma ela foi criada por Rômulo e Remo, segundo a tradição, né, italiana. E aí o rei ele começa a governar com um senado e uma assembleia. O senado é formado pela maioria, né, das famílias dos patrícios. Patrícios eram pessoas que tinham grandes extensões de terra, tinham grandes propriedades e tinham dinheiro, pessoas ricas. Então o patriarca geralmente era o senador. Então o senado era formado pelo chefe de cada família dos patrícios. E uma assembleia, né, que eram as pessoas, eram um conselho eram as pessoas mais comuns, né, cidadãos romanos, que eram convocados pelo rei. E se reuniu também para discutir os problemas da cidade. Ok? Bem, isso era a monarquia romana. Então, depois da monarquia, você vai ter o quê? Você vai ter uma república. Porque alguns patrícios não estavam satisfeitos com o modelo de monarquia. E aí eles lutaram para acabar com a monarquia e formaram uma república. Numa república, todos participam do governo. Tem uma alternância de poder. Né? E aí Roma vai passar por um processo de expansão, né? E vai ter muita disputa entre os senadores, mas chega um momento que eles começam uma guerra de expansão e quem é que sai, quem é que aparece muito nessas guerras? Os generais. Então eles ganham espaço na política e passam também a querer governar Roma. E aí formam um império. Né? A gente vai ter alguns imperadores romanos que eram generais e passam a governar Roma. Ok? Bem, isso é o capítulo 14. Né? No capítulo 15, a gente vai ter aqui uma crise do Império Romano. Tá? O Império vai entrar em crise porque cresceu muito, teve contato com outros povos e aí ficou ingovernável. E olha que o Império Romano foi um império que durou quase 1000 anos. Né? E o império vai se dividir. Vai se dividir entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente. Isso em relação à crise que existiu. Em várias áreas sociais, na área religiosa também, né, as questões religiosas, a questão dos povos germânicos que invadiram o Império. Então isso foi enfraquecendo o Império Romano. Né? E aí, no finalzinho, o que vai acontecer? O Império Romano do Oriente, ele não termina, ele continua.
porque o do Ocidente sofreu as agressões das invasões dos povos germânicos, né? E aí, claro, eles se enfraquecem e acabam. E aí continua o Império Romano do Oriente por algum tempo ainda, né? Criam-se uma nova Roma, né? A cidade de Constantinopla, que hoje, na verdade, é a cidade de Istambul, que fica na Turquia, que era uma cidade estratégica, né? Dividida entre os dois continentes, continente asiático e continente europeu. E aí, enfim, chega um momento que também o Império Romano do Oriente ele chega ao fim. Tá? Então, o que eu peço para vocês? Para que vocês estudem, né? Se dediquem um pouco sobre esses capítulos 14, 15 e 16, né? Que tratam um pouco do Império Romano. Valeu? Até nosso próximo encontro.